Não é filme de terror o que você vai ver aqui agora. E também não é série policial, tá? É a vida real. A gente vai mostrar agora detalhes exclusivos de como agia um predador sexual que enganava jovens modelos, inclusive até adolescentes. Esse sujeito perigoso, ele se aproximava das meninas, prometendo para elas sucesso e muito dinheiro fora do Brasil, lá no exterior. Ele garantia que ia levar as meninas aqui, de Curitiba, da região metropolitana, de outros estados, a morar fora do Brasil e ganhar muito dinheiro, ficar famosa. E na hora que as vítimas iam tirar as fotos, elas eram estupradas. Tudo era filmado. Ele gravava tudo. E depois ainda extorquia essas jovens, dizendo que se elas não pagassem, ele iria divulgar essas imagens. Um terror. Esse homem confessou que tinha esse fetiche. Falou para a polícia isso. E a polícia ainda desconfia que ele se preparava para um outro passo ainda mais grave. Matar. Mas quem ajudava esse homem? É o que você vai ver agora em detalhes, como tudo funcionava e quem pode ser o comparsa dele na reportagem que tem a produção de Pedro Neto. Um verdadeiro filme de terror, mas sem fim. João Luiz Tadeu de Jesus, de 29 anos, foi preso em Curitiba na madrugada do último dia 24 de março. Segundo a investigação do 7º Distrito Policial de Curitiba, ele agia no Paraná e no estado de Santa Catarina. O suspeito procurava jovens de famílias humildes, com promessa de muito dinheiro com trabalhos no exterior. O engodo primário era a agência de modelos, e essas meninas seriam agenciadas por ele, né? E dessa condição ele submetia a elas a manterem relações sexuais com ele. A polícia descobriu que ele tinha ajuda de mulheres com boa aparência que abordavam as vítimas em eventos, festas e baladas, por exemplo, onde diziam que as vítimas eram bonitas e tinham potencial. As jovens tinham entre 18 e 25 anos, mas uma delas era menor de idade quando foi abusada. Na hora que as vítimas chegavam a um hotel de Curitiba, eram recepcionadas por uma suspeita que não teve o nome divulgado ainda. Ela enganava as meninas, falando como iria funcionar tudo, a sessão de fotos para poder mostrar a supostos clientes. Mas quando as jovens entravam no quarto, a porta batia e começava o terror. João Luiz Tadeu de Jesus confessou que estuprava as vítimas, filmava tudo e depois dizia que se alguém o denunciasse, os vídeos vazariam. Assumiu esta condição e falou que ele tinha uma doença. Ele era doente e cometia esses crimes. Não bastasse toda a violência, ele depois ainda extorquia as mulheres, mandando mensagens de outros números, como se fossem outras pessoas, e falava que encontraram um pendrive com as imagens e pedia mais dinheiro. Não foi informado o quanto ele cobrava, mas o prejuízo foi grande, além do trauma. A extorsão se dava de duas formas. A primeira, usando as imagens, dizendo que ele queria se satisfazer sexualmente novamente com essa pessoa. E na segunda, se ele não conseguia, ele usava essa situação para extorquir valores, presentes, enfim, tudo que ele achava que ele deveria ter, porque ele estava no domínio dessas vítimas. Uma das vítimas, que conversa com o golpista por mensagens de celular, diz que tinha 15 anos na época do crime. Mesmo pegando o dinheiro das vítimas, o suspeito ainda vendia o material na chamada Deep Web, uma rede de internet sem fiscalização ou regras, além de comercializar o conteúdo por Telegram em um perfil chamado Rei Pelé. A investigação descobriu ainda que o criminoso tinha vários pendrives e chips de celular e chegava a anotar lembretes do que fazer para não ser descoberto ou preso. E o mais preocupante, a polícia desconfia que o homem que confessou que fazia tudo por fetiche pretendia partir para algo mais grave ainda, matar as vítimas. Cordas que seriam dele foram encontradas.
sendo que as vítimas disseram que não eram amarradas nunca. Ele tem um grau de psicopatia, que esta psicopatia pode fazer com que lá na frente, ou em algum momento, ele possa causar aí até morte. São pelo menos 8 vítimas já identificadas, 6 delas em Curitiba, região metropolitana e interior do estado. Outras 2 são do município de Joinville, no estado de Santa Catarina. Ele estaria agindo há 7 anos. Agora a polícia investiga a rede de apoio que ajudava o abusador em série e que ganhava para participar dos crimes. Mas quem é João Luiz Tadeu de Jesus, de 29 anos? O paulista, que nasceu na cidade de Ribeira, mantinha um perfil falso nas redes sociais. O criminoso disse para a polícia que era garoto de programa. Ele inverte a coisa. Ele falou que elas pagavam ele porque ele era garoto de programa, né? Para inverter toda a situação em que ele já foi condenado anteriormente pelo crime de extorsão. Mas a investigação desconfia que ele sobrevivia mesmo, era dos golpes desde 2018. Ele já tinha passagens por extorsão e tinha mandado de prisão. Agora a polícia trabalha para saber quem ajudava o predador sexual e para saber se existem mais vítimas. Se ele não fosse preso no domingo, ele estaria cometendo esses desatinos criminais ainda até neste momento. A arma do criminoso agora é a internet, né? Não é filme de terror o que você vai ver aqui agora. E também não é série policial, tá? É a vida real. A gente vai mostrar agora detalhes exclusivos de como agia um predador sexual que enganava jovens modelos, inclusive até adolescentes. Esse sujeito perigoso, ele se aproximava das meninas prometendo para elas sucesso e muito dinheiro fora do Brasil, lá no exterior. Ele garantia que ia levar as meninas aqui de Curitiba, da região metropolitana, de outros estados, a morar fora do Brasil e ganhar muito dinheiro, ficar famosa. E na hora que as vítimas iam tirar as fotos, elas eram estupradas. Tudo era filmado. Ele gravava tudo. E depois ainda extorquia essas jovens, dizendo que se elas não pagassem, ele iria divulgar essas imagens. Um terror. Esse homem confessou que tinha esse fetiche. Falou para a polícia isso. E a polícia ainda desconfia que ele se preparava para um outro passo ainda mais grave. Matar. Mas quem ajudava esse homem? É o que você vai ver agora em detalhes, como tudo funcionava e quem pode ser o comparsa dele na reportagem que tem a produção de Pedro Neto. Um verdadeiro filme de terror, mas sem fim. João Luiz Tadeu de Jesus, de 29 anos, foi preso em Curitiba na madrugada do último dia 24 de março. Segundo a investigação do 7º Distrito Policial de Curitiba, ele agia no Paraná e no estado de Santa Catarina. O suspeito procurava jovens de famílias humildes, com promessa de muito dinheiro com trabalhos no exterior. O engodo primário era a agência de modelos, que essas meninas seriam agenciadas por ele, né? E nessa condição ele submetia a elas a manterem relações sexuais com ele. A polícia descobriu que ele tinha ajuda de mulheres com boa aparência que abordavam as vítimas em eventos, festas e baladas, por exemplo, onde diziam que as vítimas eram bonitas e tinham potencial. As jovens tinham entre 18 e 25 anos, mas uma delas era menor de idade quando foi abusada. Na hora que as vítimas chegavam a um hotel de Curitiba, eram recepcionadas por uma suspeita que não teve o nome divulgado ainda. Ela enganava as meninas, falando como iria funcionar tudo, a sessão de fotos para poder mostrar a supostos clientes. Mas quando as jovens entravam no quarto, a porta batia e começava o terror. João Luiz Tadeu de Jesus confessou que estuprava as vítimas, filmava tudo e depois dizia que se alguém o denunciasse, os vídeos vazariam. Assumiu esta condição e falou que ele tinha uma doença. Ele era doente e cometia esses crimes.
Não bastasse toda a violência, ele depois ainda extorquia as mulheres, mandando mensagens de outros números, como se fossem outras pessoas, e falava que encontraram um pendrive com as imagens e pedia mais dinheiro. Não foi informado o quanto ele cobrava, mas o prejuízo foi grande, além do trauma. A extorsão se dava de duas formas. A primeira, usando as imagens, dizendo que ele queria se satisfazer sexualmente novamente com essa pessoa. E na segunda, se ele não conseguia, ele usava essa situação para extorquir valores, presentes, enfim, tudo que ele achava que ele deveria ter, porque ele estava no domínio dessas vítimas. Uma das vítimas, que conversa com o golpista por mensagens de celular, diz que tinha 15 anos na época do crime. Mesmo pegando o dinheiro das vítimas, o suspeito ainda vendia o material na chamada Deep Web, uma rede de internet sem fiscalização ou regras, além de comercializar o conteúdo por Telegram em um perfil chamado Rei Pelé. A investigação descobriu ainda que o criminoso tinha vários pendrives e chips de celular e chegava a anotar lembretes do que fazer para não ser descoberto ou preso. E o mais preocupante, a polícia desconfia que o homem que confessou que fazia tudo por fetiche pretendia partir para algo mais grave ainda, matar as vítimas. Cordas que seriam dele foram encontradas, sendo que as vítimas disseram que não eram amarradas nunca. Ele tem um grau de psicopatia, que esta psicopatia pode fazer com que lá na frente, ou em algum momento, ele possa causar aí até morte. São pelo menos 8 vítimas já identificadas, 6 delas em Curitiba, região metropolitana e interior do estado. Outras 2 são do município de Joinville, no estado de Santa Catarina. Ele estaria agindo há 7 anos. Agora a polícia investiga a rede de apoio que ajudava o abusador em série e que ganhava para participar dos crimes. Mas quem é João Luiz Tadeu de Jesus, de 29 anos? O paulista, que nasceu na cidade de Ribeira, mantinha um perfil falso nas redes sociais. O criminoso disse para a polícia que era garoto de programa. Ele inverte a coisa. Ele falou que elas pagavam ele porque ele era garoto de programa, né? Para inverter toda a situação em que ele já foi condenado anteriormente pelo crime de extorsão. Mas a investigação desconfia que ele sobrevivia mesmo, era dos golpes desde 2018. Ele já tinha passagens por extorsão e tinha mandado de prisão. Agora a polícia trabalha para saber quem ajudava o predador sexual e para saber se existem mais vítimas. Se ele não fosse preso, no domingo, ele estaria cometendo esses desatinos criminais ainda até neste momento. A arma do criminoso agora é a internet, né?